Ora, boa noite. Encontramos no capítulo 5 de Êxodo, e no primeiro versículo diz: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E nós nunca temos, ou quase nunca, digamos, temos a tendência de associar as coisas de Deus, ou digamos, ir à igreja ou à missa, a uma festa. Mas realmente as coisas de Deus são para ser consideradas uma festa. Às vezes parece que vamos tristes, a murmurar, cabisbaixos, e não é isso que Deus requer de nós. Como nós vamos ver depois em Jó, que quando o mundo foi criado, as estrelas da alva, os anjos, eles cantavam alegremente. E as coisas de Deus são para ser feitas com alegria. E realmente é uma festa, é um louvor, é uma celebração, é uma coisa alegre e, digamos, estrondosa e solene. Não é para ser uma coisa triste, cabisbaixa, a murmurar e melancólica. Não. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Mas depois no versículo 2 diz: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, ou quem é Jeová, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E aqui é interessante que o povo de Deus já tinha sido escravo mais ou menos 400 anos, então já o avô de Faraó, o pai de Faraó, se calhar não conheciam o Deus de Israel, e porque antigamente media-se o Deus por quem estava a governar. Se Faraó, o Egito, estivessem a governar sobre os israelitas, significa que os seus deuses eram mais poderosos. E o próprio Faraó era considerado um deus, ele disse: um Deus fora de mim. Quem seria esse Deus? Não o conheço, olha, nem vos deixarei ir. Então isto aqui foi uma negação ao Deus de Israel e uma afronta para Deus de Israel. Uh, Depois, no versículo 3, é interessante que ele diz que deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aqui é interessante que eles dizem que é o próprio povo de Deus que vai sofrer, digamos, um juízo de Deus, e não está aqui a ameaçar Faraó que Deus o libertaria seu povo com mão forte. Depois o resto da história é que Faraó diz que os israelitas estavam ociosos esses dias, e para que não para não lhes dessem mais palha, para eles fazerem os tijolos, que eles tinham que ir buscar a palha e fazer a mesma quantidade de tijolos. Isso significa que o seu trabalho ia pelo menos duplicar. No versículo 17 nós vemos isto, mas ele disse: Vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso desejo, vamos sacrifiquemos ao Senhor. E aqui é interessante que ele diz que vocês são ociosos duas vezes. E no versículo 14 diz: E foram açoitados. Então eles estavam aqui não só escravos, mas estavam a ser maltratados, e as condições de trabalho não eram as melhores. Ainda estavam a ser açoitados pelos egípcios. E é por isso que, por essa razão mesmo, que Moisés também, há 40 anos atrás, tinha morto um egípcio quando estava a tratar mal um dos hebreus. No versículo 19 diz: Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Então vimos que os tijolos tinham que ser feitos os mesmos, apesar do trabalho ter duplicado. Depois no versículo 20 diz: E encontraram a Moisés e Arão, que estavam do fronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: O Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o vosso cheiro repelente, ou o nosso cheiro repelente, diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então o trabalho que eles estavam a fazer, os açoites, era como se estivessem a ser praticamente mortos. No versículo 22 diz: Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, porque fizeste mal a este povo, porque me enviaste. Então aqui Moisés estava a questionar a veracidade de Deus e perguntar: porque é que tu me enviaste a este povo e porque é que me enviaste a mim para lhes trazer sofrimento? Isso não faz sentido. Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira
livraste o povo. Então Deus queria aqui, ou Moisés queria uma solução imediata, onde ela não havia, e ele esqueceu-se das próprias palavras de Deus que ele tinha dito, que iria endurecer o coração de Faraó e que não ia libertar o seu povo, senão por uma mão forte. Essa mão forte ainda não tinha acontecido. Eu não queria acabar o capítulo aqui, eu acho que seria melhor acabar este capítulo com o primeiro versículo do próximo capítulo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Então vemos que não era só, digamos que não era só Faraó que não conhecia Jeová, não conhecia o Senhor, não conhecia o único Deus, e também era o seu povo. Imaginem vocês a estar a adorar ou acreditar num Deus onde vocês estão a ser escravos por 400 anos. Que Deus é esse que vocês servem? Então, mas se nós temos um Deus todo-poderoso, Criador, ele deixa-me ser escravo durante 400 anos, a levar açoites, a ser maltratado. Porquê que eu tenho que ter este trabalho mau? Porquê que estas coisas me acontecem? Porquê que este Deus deixa Faraó matar todos os filhos machos? Que Deus é este? Então vemos que aqui a incredulidade do povo de Deus também era grandiosíssima, não só de Faraó. Por isso que não era só a vontade de Deus mostrar ou libertar o povo de Deus por uma mão fortíssima, não só para mostrar aos egípcios e a Faraó o Deus verdadeiro que ele é e poderoso, mas também para mostrar ao seu povo que eles podem realmente confiar nele. Vamos amanhã entrar no capítulo 6. Tenha uma boa noite de descanso.